Olá, esse é o Impacto Científico, um podcast sobre como a ciência e o impacto social caminham juntos. Nos próximos episódios, você vai ouvir a nova temporada Ciência e Filantropia, uma parceria com a Wilinca, organização sem fins lucrativos, que há 12 anos conecta a ciência ao mercado para gerar impacto real na sociedade. Ao longo dos próximos episódios, vamos explorar como a ciência contribui para enfrentar grandes desafios globais e de que forma a filantropia e o investimento social privado podem acelerar essa jornada. Então, se esse tema te interessa, segue o podcast para não perder nenhum episódio e compartilhe com quem também vai gostar dessa conversa. Estamos nas principais plataformas de podcast e no YouTube da Wilinca. Vamos juntos? Olá, mais um episódio começando do Impacto Científico. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Estamos aqui na nova temporada Nova não, né? Já estamos há um tempo aí na temporada Ciência e Filantropia. Eu sou Isadora Matiello, eu sou pesquisadora aqui da Wilinca e hoje estou com o Paulo Mendonça. Paulo, seja bem-vindo de novo e apresente-se para a nossa audiência. Oi, Isa. Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui de novo. Eu sou o Paulo Mendonça, sou gerente de relacionamentos e parcerias da Wilinca. E para quem está chegando agora, a primeira coisa que eu digo é assistam aos outros episódios que estão ótimos. Segundo, que a Wilinca é uma organização que trabalha com ciência, tecnologia e, acima de tudo, inovação científica no Brasil. A nossa grande missão é fazer com que o conhecimento científico saia da bancada e gere impacto lá fora, gerando produtos, serviços inovadores com valor agregado para a população brasileira. Perfeito, maravilha. E quem quiser conhecer a gente, quem é de Manaus e Rio de Janeiro, já vou deixar aqui, nós estamos em julho, mas estaremos aí finalzinho de julho e final de agosto, em Manaus e Rio de Janeiro, respectivamente, no Fórum Brasileiro de Deep Techs, falando sobre inovação científica e impacto na sociedade com essas inovações. Então, quem quiser conhecer a gente, for desses lugares, está super convidado, né, Paulo? E a gente vai deixar os links todos na descrição do episódio e também você encontra essas informações nas redes sociais da Wilinca. E a gente vai ficar muito feliz de conhecer vocês. Como o Paulo disse, vejam os outros vídeos e escute pelas plataformas de áudio, porque nós estamos começando, né, a finalizar essa temporada que está muito recheada de muita informação, pessoas extremamente relevantes para o setor de filantropia científica. E desde o último episódio 7, a gente teve a honra, né, de ter a parceria com o Grupo Gema Filantropia, que a gente começou com o professor Guilherme Ariplonski, né, e o Grupo Gema, que é o Grupo de Estudos de Modelos de Apoio à Ciência, criado em 2023 pelo Instituto de Estudos Avançados da USP. Ele foi fundado, né, foi uma sugestão do professor Marcos Kissel. E a gente já falou dele aqui também por conta do livro Filantropia de Risco, e o mais interessante, então, já vou trazê-lo para cá, é que hoje ele está aqui com a gente. Então, seja muito bem-vindo, professor, é um super prazer estar aqui com você e ouvir a sua história e a sua opinião. Então, bem-vindo ao Impacto Científico. Bom dia, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela oportunidade, e é sempre um prazer a gente conversar sobre temas que são relevantes para uma sociedade, particularmente uma sociedade como a brasileira, em que este tema ainda é um tema pouco difundido, pouco falado, pouco discutido. Então, é um prazer estar com vocês e muito obrigado. Nós que agradecemos. E para começar, a gente sempre gosta assim da pessoa explicar, né, a própria história, contar, porque daí a gente consegue saber mais os bastidores. Então eu queria já, né, para começar todo mundo na mesma página, que o senhor nos contasse mais sobre a tua história e como que você optou, né, por essa carreira na área de filantropia, no que se dedica hoje. Então, por favor, conte de onde você veio. Bom, como qualquer história, como qualquer pessoa, a gente nunca sabe em que família a gente vai nascer, né? E na família que eu nasci, eu tive a felicidade de nascer no interior de uma família imigrante, que tinha a grande verdade para eles que, através da educação, haveria chance para gerações futuras.
E nesse processo, meus avós, por parte de pai, tinham vindo da Ucrânia, os avós, por parte de mãe, tinham vindo da Itália, e se encontraram aqui e se casaram. E a história do meu pai teve uma influência importante para todos a família, porque o meu avô, para poder fazer meu pai estudar, colocou ele num colégio de frades capuchinhos franciscanos na cidade de Piracicaba, e onde meu pai ficou dos 8 aos 19 anos, fazendo todo o ciclo de 11 anos de pré-universitário. Nesse período, ele só visitou a família 2 vezes, embora a família morasse em Piracicaba. Então, ele não trabalhou com a família. Quando ele encontrou minha mãe, de uma família italiana, ele foi recebido e foi morar junto com os meus avós italianos, que fizeram uma acolhida, e essa acolhida se transformou numa acolhida que o Marcos estava envolvido nessa história, né? Então, quando o Marcos nasceu de uma família em que a visão franciscana, a visão de que os bens materiais são relativos, a visão de que você tem que ter solidariedade, a visão de que você tem que ter misericórdia, era o dia a dia da casa. Para vocês terem uma ideia, meu avô, que era açougueiro, esse avô italiano, ele não era proprietário do açougue, ele negociou com o dono do açougue que todo dia ele ia levar 250 gramas de colchão duro para fazer a sopinha do neto dele. Começou a minha vida, minha segurança alimentar, pelo meu avô, com uma doação do açougueiro que dava a carne para a sopinha do Marcos, né? Então, essa visão de família eu chamo muito a atenção, porque nós somos constituídos geneticamente, mas a gente é constituído também fenotipicamente, que a gente diz, pelo contexto onde você está moldado. E essa minha visão me levou a fazer em escola pública, né? Porque valorizando a escola, e a escola que a família podia me pôr era uma escola pública. E eu entrei nessa escola pública para fazer o primeiro ano primário e fui até o 3º ano do colegial, porque era uma escola de aplicação onde tinha normalista. Então, tinha uma classe de cada ano para ensinar as normalistas. Então, havia um processo de serviço. A gente servia as normalistas e as normalistas serviam os alunos. Então, essa questão de serviço, um servia o outro, permeou minha vida, né? Aí chegou a fase da universidade. Eu sempre fiquei dividido entre ciências exatas e ciências biológicas, né? O que aconteceu? Naquela época, você podia fazer 2 vestibulares. Eu fiz os 2. Eu entrei em medicina na USP e entrei em física na USP. Só isso, só isso. E cursei física até o início do 3º ano, porque nesse momento nós estamos vivendo um período muito negro da história do Brasil, que foi o período militar. E nesse período militar, eu entrei na faculdade exatamente quando foi decretado o infame AI-5, que foi quando houve o endurecimento do regime. E eu era um atleta. Eu fazia vários esportes e eu me afiliei ao nosso Atlética, né, que fica ali perto do Hospital das Clínicas. Eu era o diretor de campo e eu tinha uma certa habilidade de montar tabelas para fazer campeonatos da FUP. Então, eu fui rotulado como um líder estudantil. Só que eu era um líder estudantil de esporte, né? Ele não era um de centro acadêmico onde corria a verdadeira política, né? Mas, mesmo assim, fui taxado como líder estudantil e, felizmente, apareceu uma bolsa de estudo que me levou para os Estados Unidos e eu fui levado a ser um indivíduo que trabalhasse, tivesse como tutor o diretor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard. Esse senhor era um judeu que tinha escapado antes do Holocausto da Alemanha, a família dele escapou, metade veio para o norte do Paraná, metade foi para os Estados Unidos. E ele acabou fazendo medicina na mesma faculdade que eu, a USP aqui de São Paulo, em Pinheiros. Resultado, ele me recebeu de braços abertos. E foi quando ele me mostrou que essa dicotomia que eu estava vendo
ela não era uma dicotomia, mas uma necessidade na área de saúde pública, onde você tem que trabalhar com epidemiologia, com bioestatística, com os dados sobre a doença, quando você pensa a doença de maneira coletiva, de maneira do público, não de pacientes individuais. Resultado, eu, quando terminei a faculdade de medicina, eu era uma das pessoas da turma que todo mundo achava que ia fazer cirurgia, porque cirurgia era o topo, vamos dizer assim, do intelectual da turma, e eu fui fazer medicina preventiva, que era um programa pioneiro que tinha no seu interior a preocupação com essas áreas de ciências exatas, vamos dizer assim. Bom, fiz a residência até que um dia descobriram que era importante ter o prontuário eletrônico. O que era o prontuário eletrônico? O prontuário eletrônico passou a existir por causa de proteger o paciente de erro médico. A gente chama de erro médico, mas a culpa não é do médico. O erro é que muitas vezes não se entendia a letra do médico na prescrição. Não se sabia ler o que estava lá. Então, você dava remédio errado, com dose errada, para o paciente errado. Essa situação revertia todo quando você tinha o prontuário eletrônico, o indivíduo tinha que escrever numa letra que todo mundo lia. O governo sueco doou o sistema, doou o computador, trouxe os engenheiros de sistema para montar o sistema no Brasil, mas precisava traduzir isso daqui para que a classe médica, que era o foco, pudesse entrar na história. E precisava de uma pessoa, e descobriram que eu tinha feito física, e perguntaram para mim, você sabe ler relatório alfanumérico? Alfanumérico é essas linguagens Fortran, etc., que existiam no começo da informática. E eu sabia ler, porque é um tipo de fita como a do DNA, que você tem algumas letrinhas lá das proteínas que se juntavam para ter uma proteína, então eu sabia ler. Então, o que me puseram? Eu tinha que traduzir dos engenheiros de sistema sueco, que saiu o relatório, pôs esse relatório para os médicos para saber a contribuição que os médicos poderiam dar e o que o médico poderia dar, eu tinha que inserir esse relatório alfanumérico para os engenheiros poder ler o que tinha que ser feito no computador. Isso foi durante 6 semanas. 6 semanas depois, eu era o diretor do projeto. Como diretor do projeto, eu implantei o sistema no Brasil, foi o primeiro prontuário eletrônico, e virei diretor do Serviço de Informática Médica do Hospital das Clínicas com 27 anos. Então, comecei a criar uma trajetória em administração. Aí a GV, que estava começando um programa de administração de saúde, me contratou para ser professor de informática médica, cuja informática que eu conhecia era aquilo que nós tínhamos implantado no projeto. Minha informática e informação era aquilo que eu tinha feito, não tinha nada especial, né? E tinha a minha base de ciência exata, né? Bom, era diretor no HC e aí virei professor da GV. Aí o que aconteceu? A GV conseguiu de uma fundação americana recursos para jovens professores poderem se aperfeiçoar. E vieram perguntar para mim, você topa? Eu imediatamente topo. E o que você quer fazer? Eu falei, eu vou fazer um doutoramento de administração, porque eu nunca estudei administração, pô. Estou numa escola de administração, estou como diretor, tenho que aprender administração. Fui embora para os Estados Unidos fazer meu doutoramento de administração. E lá eu comecei a perceber uma questão que para mim era muito própria do momento que o Brasil vivia, que era como é que você poderia fazer com que nas comunidades pudesse aparecer lideranças que permitissem ideias novas aparecerem e crescerem. E essas transformações que ocorriam a nível local, como é que poderiam ser levadas à escala por políticas públicas? Então, eu dediquei meu estudo a buscar esses casos para que me mostrasse que realmente era possível você ter líderes em nível de comunidade, com ideias inovadoras, transformando o problema com o qual eles estavam enfrentando e levando isso à escala
fortalecendo o espaço para uma política pública. Quer dizer, era o melhor espaço de advocacy para uma política pública, porque tinha as evidências locais. Resultado dessa história. A fundação que tinha me levado para os Estados Unidos me abriu as portas para mim estudar 34 projetos que eles tinham na América Latina e em 14 países. E me contrataram como consultor para mim poder fazer essas viagens e recolher o material, porque eles ficaram interessados naquilo que eu estava fazendo. Porque o mundo fundacional, profissional, ele está querendo fazer alterações permanentes na sociedade com os recursos que eles estão. Hoje, quando a gente fala de teoria de mudança, esses são os primeiros que adotaram a ideia de mudar, né? E a mudança tinha que ser uma mudança técnica e tinha que ser uma mudança profissional. Então, eles me falaram, já que você quer estudar isso, estuda. Foi o que eu fiz. Saiu minha tese de doutoramento, foi aprovado, e me convidaram para ir lá para Battle Creek, que é em Michigan, que é a universidade, que é a Fundação Kellogg, e esse nome aparece na caixa do sucrilhos, vocês vão ler Battle Creek, Michigan. Lá vou eu, no inverno rigoroso, vou eu para Battle Creek para explicar para os membros da equipe profissional da Kellogg o que eu tinha achado. Bate-papo de umas 5 horas, pô. E o meu plano era, eu cheguei de manhã, falei à tarde, na manhã seguinte era sair de Battle Creek e encontrar com a minha esposa que estava me esperando em Nova York para voltar para o Brasil. Aí recebo uma chamada às 10 horas da noite do presidente da fundação. Ele falou, quero tomar café da manhã com você. Aí eu falei para ele, olha, eu tenho que fazer um rearranjo na minha vida, porque minha esposa está esperando em Nova York que eu viaje amanhã. Eu ligo para o senhor daqui 5 minutos, eu quero só falar com ela para ter que mudar esse esquema. Liguei para minha esposa, é lógico, Marcos, você faz isso. Aí eu liguei para ele e falou, olha, você não precisa se preocupar, eu já falei com o nosso agente de viagem aqui, ele vai alterar para você e para tua esposa, e eu estou convidando a tua esposa para vir aqui. Poxa vida. Cheguei no café da manhã no dia seguinte, ele inicia a conversa, dizendo, nós queremos te contratar para ser parte da equipe. Aí eu expliquei para eles, eu falei, olha, eu tenho compromissos, meu compromisso é com o Brasil, eu nunca tive ambição de fazer trabalho internacional. Naquele momento eu pertencia a uma equipe que estava montando o programa de saúde do Tancredo Neves, que era o que seria o presidente da República. E eu tinha esses compromissos, tinha compromisso acadêmico, já era professor da Universidade de São Paulo, eu tinha saído da GV e fui para a Universidade de São Paulo. Então, não é uma coisa... Eu falei, olha, eu fico muito lisonjeado de vocês me porem como um possível colega, mas eu tenho que consultar pessoas, não é uma decisão que eu tomo sem levar em conta aquilo que está plantado e que depende de mim, né? Aí, eu sei que no dia seguinte, isso foi no dia seguinte, eu sei que no outro dia... Não, nesse dia seguinte, me arranjaram um monte de coisa para fazer, mas tinham arranjado da minha esposa ir para Battle Creek de Nova York. Eu não vi minha mulher. Fui ver minha esposa na noite, num jantar na casa do presidente da fundação, em que ele tinha posto outras lideranças da fundação nesse jantar, e saí de lá e vim embora. 4 meses depois é que eu tomei a decisão de me juntar à Kellogg. Se juntando à Kellogg, eu me tornei o diretor para a América Latina e para o Caribe, com carta branca de montar o programa que eu achasse que fosse o mais útil, com base nos meus achados, e que eu tinha carta branca até de montar o meu staff. Eu ia montar o grupo com quem eu ia trabalhar. E era o único estrangeiro, o indivíduo que, para os americanos, eu tinha 2 doutoramentos, eu tinha doutoramento de medicina e tinha doutoramento de administração. Era um fellow, quer dizer, tinha sido bolsista da fundação. Eu sei que me respeitaram enormemente, né? E eu era o único estrangeiro da fundação, né? Bom, resultado da história, fiquei na fundação 15 anos, esses 15 anos foi realmente a minha formação como um profissional de filantropia. E aí eu tive chance de não só entender
como é que eu tinha que montar estrategicamente um programa, como é que eu tinha que avaliar um programa, como é que eu tinha que ter um staff para o programa, como é que eu ia atuar na casa dos outros, porque os projetos eram comunitários, portanto, tinha que acontecer nas comunidades dos outros e assim por diante. Foi minha verdadeira escola. Isso foi de um sucesso absoluto para a Fundação. Nós chegamos a ser tomados como o grupo mais estratégico de uma fundação americana em atuando fora dos Estados Unidos. Essa é a minha equipe. E dentro dessa coisa, sempre olhando por um aspecto que vinha desde a minha formação, que era assumir o papel de um líder servidor. Quer dizer, eu estava a serviço de uma causa, eu estava a serviço de uma população, eu estava a serviço da instituição. Isso eu consegui fazer com que meu staff, que eu contratei, tivesse essa visão de uma liderança em serviço. Com isso, quando 15 anos depois, viajando absurdamente pelo mundo, eu representava a fundação, quando tivesse eventos internacionais, eles me mandavam para a Ásia, para a África, para a Oceania, onde tinha uma reunião técnica, era eu que representava a fundação internacionalmente. Resultado da história, chegou um momento que eu achei que era um momento que eu poderia sair da Kellogg e fazer uma coisa que eu sempre sonhei. O que eu poderia fazer no Brasil? E nesse o que fazer no Brasil, foi que eu tomei a decisão de estudar se eu poderia fazer um empreendedorismo social. Esse empreendedorismo social era uma palavra que nem se usava naquele momento. Mas eu tinha visto pessoas em várias partes do mundo que tinham agido como empreendedores, indivíduos que tinham uma ideia, lutavam porque essa ideia se transformasse em prática, e essa prática alimentando um processo de transformação dessas comunidades, das instituições e muitas vezes da própria pessoa que iniciou o processo. Sim. Eu fui estudar... Isso é quando, mais ou menos? Desculpa te interromper. 1998. Tá, beleza. 1998. Eu saí da Kellogg em 1999. Então, essa minha preocupação começou mais ou menos um ano antes. E conheci líderes, pessoas com quem eu tinha diálogos, que podiam me ajudar a entender como eles se transformaram em empreendedores sociais, né? Então, o meu primeiro teste foi reunir as características do empreendedor social que eu via nas outras pessoas e fazer um autoteste. Será que eu tenho esses valores, esses critérios, essas características que essas pessoas têm? E posso confessar para você, sem nenhum cabotismo, porque eu acho que eu passei no teste que eu fiz comigo mesmo. A fundação, eu era um funcionário muito bem quisto pelo conselho, pelo pessoal, eles tomaram a decisão de me dar um recurso para mim poder, durante 6 meses, me dedicar não mais à Kellogg, porque eles sabiam que eu ia sair, mas eu poder me dedicar a estudar o que eu queria fazer. Com esse período de 6 meses, aí eu visitei seriamente organizações que eu achava que eram similares ao que eu queria fazer no Brasil. Com isso, eu recolhi o material que eu queria para um planejamento estratégico, né? Na época, estava surgindo o PMI, que é o Project Management Institute, que é o que padroniza um pouco o planejamento estratégico. E o PMI, eu fui procurar quem era o pessoa, era um colega que era da GV, que eu não conhecia, e o Paulo Sabaga me ajudou muito a fazer esse primeiro planejamento estratégico da instituição que veio a ser o IDES, o Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social. Começamos em 1º de janeiro de 1999, o programa vai fazer agora 26 anos, né? Temos mais de 500 casos de filântropos no Brasil que nós atendemos, né? E aí eu tive a chance de ver essas proximidades ou essas distâncias que existem entre a filantropia que eu conhecia fora do Brasil com a situação da filantropia dentro do Brasil. Bom, 15 anos de IDES, até que chegou um ponto que eu falei, agora é hora de trocar e ter um novo líder, né? Que, por sinal, é uma mulher, essa líder, e levou o IDES a uma situação fantástica, e eu não quis ser conselheiro, porque a minha imagem era uma imagem
extremamente fortalecida. As pessoas, se eu continuasse lá como conselheiro, iam procurar a mim, não a diretor executivo. Saí. Depois de 3 anos, me convidaram para voltar para o conselho. Aí já estava estabelecida a nova liderança, o novo conselho. Eu me senti à vontade para aceitar. E estou no conselho até hoje, né? Eles repetidamente me mantiveram no conselho. Então começou uma outra fase da vida para mim. É importante vocês saberem que quando eu fui para a Universidade de São Paulo, que foi em 1982, embora eu estivesse na Kellogg, eu tomei uma decisão, sob o ponto de vista pessoal, muito cansativo, porque eu tomei a decisão de manter minha família no Brasil. Eu tinha 2 crianças pequenas já quando eu entrei na Kellogg, mas essas crianças, se fossem para os Estados Unidos, perderiam todo esse lado afetivo e emocional de conviver com os avós, de conviver com a família, com os primos, que eu valorizei desde saída sobre a minha vida familiar. Eu não queria privar meus filhos desta convivência, porque eu sei que ia influenciar o futuro dessa turma, né? Resultado, eu mantive a minha família no Brasil e viajava. Para vocês terem uma ideia, eu viajava mais ou menos uns 270 dias por ano. E minha esposa segurava a situação aqui. Era Mas todo mês, a cada 2 semanas? Como é que era isso? não, eu viajava para os Estados Unidos todo mês. Eu passava uma semana nos Estados Unidos, em Battle Creek, todo mês. Durante 15 anos, eu passava fazer 60 viagens eu fiz para Battle Creek, ao longo da minha história da fundação. E eu passava mais uma outra semana visitando os países, os projetos, atendendo conferência. Eu tinha mais tinha um segundo turno, vamos dizer assim, de viagem, que eram as viagens já da operação minha como diretor da Kellogg, né? Bom, esse processo, toda essa experiência eu trouxe para o IDES, e o IDES deslanchou como organização, até que eu tomei também a decisão de deixar uma nova liderança e sair desse processo. Mas eu nunca deixei de ser professor da Universidade de São Paulo. Então, aconteceu uma carreira. Eu me tornei professor titular da Universidade de São Paulo em 1994 e me aposentei em 2023. Então, eu tive quase 29 anos em que eu fui professor titular da área de administração de saúde na Universidade de São Paulo. E nesse processo, quando eu me aposentei de professor da Faculdade de Saúde Pública, me chamaram para mim entrar, que foi em 2023, se eu podia ir para o Instituto de Estudos Avançados. E aí eu falei, bom, se eu vou para o Instituto, eu quero trabalhar um mundo que eu conheço, que é o mundo da filantropia. Só que é um mundo da filantropia agora que eu queria que fosse aplicado às instituições de ensino superior e centros de pesquisa. Portanto, meu foco de filantropia era ciências. E dentro das ciências, um dos papéis fundamentais da ciência é a busca de novos conhecimentos, o que me leva muito mais forte para as questões da pesquisa. Como eu financio pesquisa? Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, aproximadamente, você tem hoje um equilíbrio entre 46%, 47% do recurso de pesquisa é privado. 53%, 55% é público. No Brasil, se você for perguntar quanto de dinheiro vai para pesquisa no Brasil, você tem traços. Você não consegue ter o 1% do recurso doado no Brasil para a ciência. E nos Estados Unidos, esse número fantástico, que vai para 40 e poucos por cento, que permite, por exemplo, um corte como o governo Trump está fazendo, algumas fundações ligadas ou pertencentes a universidades, elas podem bater de frente, como é o caso da Universidade de Harvard, da Universidade de Yale, que são universidades que têm um fundo patrimonial de doação, um endowment fund, fantástico, e continua fazendo as pesquisas que eles acreditam que tem que ser feita e não o que o governo Trump acredita que tem que ser feito. Do mesmo modo é com o mundo da filantropia. Um Bill Gates, com a Gates Foundation, o Zuckerberg,
esses indivíduos têm um valor nas suas fundações que permite a eles continuarem financiando o que eles acreditam. Não tem que... Então, isso mostra o quanto numa sociedade plural, uma sociedade democrática, você pode encontrar na filantropia um instrumento importantíssimo de mudança. Mudança do conhecimento através da pesquisa, mudança das práticas com que você atua na sociedade, e muitas vezes algum coloca que a filantropia é também uma arte. Por quê? Porque ele parte daquele princípio que a gente, por exemplo, vê num artista ou num arquiteto, espaços que só eles veem o que vai estar no espaço. É o famoso quadro em branco. Exatamente. E quando você vê um filântropo que vê um problema, outros não veem o problema, ele pode conceber uma mudança, uma transformação, uma solução do problema, que é como se fosse criar uma obra de arte. O resultado disso é que vem essa questão, né? Filantropia, no fundo, é as três coisas. Filantropia é ciência, filantropia é prática e filantropia é arte, né? Então, esse mundo, quando a gente criou o GEMA, se transformou num mundo extremamente importante, porque eu fiz ciência durante toda a minha carreira na Universidade de São Paulo. Eu sou aluno da Universidade de São Paulo, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, fiz a residência no Hospital das Clínicas, que é ligado à Universidade de São Paulo, através de ser um lugar de prática de ensino, e fui professor. Eu tenho uma história de quase 50 anos de convivência com a universidade. E talvez seja por isso que me convidaram para vir para esse espaço que é o Instituto de Estudos Avançados, né? Então, em toda essa história, uma questão que me apareceu muito clara, né, é que como qualquer área de conhecimento, como a área de conhecimento de vocês, como a área de conhecimento minha, ela exige profissionalização. Eu tinha que, desde o início, me achar que eu ia um dia ser um profissional da filantropia, né? Para mim ser um grande filântropo, eu não estaria no campo que eu estava, mas eu podia ser um pequeno filântropo. E adotei para mim, no hábito da minha vida, o ser o filântropo também. Que filântropo? Aquele que acredita na ideia do dízimo, né? O 10% da vida. Eu não sei há quantos anos, tudo que eu ganho, 10% é doado. Só que eu faço uma doação estratégica. Quer dizer, o meu aprendizado me faz com que os meus 10% que eu dou, ele é estratégico. Eu sei onde eu estou pondo dinheiro e por que eu estou pondo dinheiro em determinada área. Da onde eu aprendi isso? Eu aprendi da profissionalização que eu tive para ajudar os outros a doar dinheiro. Então, isso me pareceu uma grande mudança de vida e que me levou a essa posição de trabalhar muito próximo do professor Guilherme, do IEA, de trazer para o mundo da ciência e das estruturas mais avançadas que nós temos, que é a Universidade de São Paulo, num espaço que é um espaço multidisciplinar, interciências, que é o Instituto de Estudos Avançados, uma discussão importante sobre como a ciência brasileira poderia absorver conhecimentos, práticas e artes para que a ciência no Brasil pudesse ser um elemento de transformação da nossa sociedade com o apoio do recurso privado. Maravilha, professor. Eu vou aproveitar o gancho. Foi muito longo, mas a história não são histórias que é fácil de contar, né? Como é que você para num determinado ponto. Não, e assim, a gente fica muito feliz de o senhor ter compartilhado isso com a gente. Acho que faz total sentido e conecta com os temas que a gente está mergulhando agora, né? Que é justamente esse processo de profissionalização da filantropia. E aí, quando o senhor fala, né, do objetivo do GEMA, acho que se conecta muito com um dos principais desafios que a gente enfrenta hoje no Brasil, que é por que a filantropia está tão distanciada ainda da ciência e tecnologia. A gente tem uma questão que a gente não pode esquecer da formação do povo brasileiro, né? Tem até um livro aí que fala do povo brasileiro, né? E eu tenho que fazer uma comparação, porque a minha vivência com o sistema americano
é muito forte, né? Se eu tivesse feito na França, ia ser com o sistema francês, se fosse na Inglaterra, era com a Inglaterra. Eu tenho que falar da experiência que, por mim, vivida. O que aconteceu? Desde a história dos dois países, houve uma diferença fundamental. Quando chegaram nos Estados Unidos, as pessoas que estavam fugindo da Europa por razões religiosas, eles vieram por livre e espontânea vontade para os Estados Unidos para recomeçar a vida numa outra base. E isso fez com que as comunidades, aos poucos, foi percebendo que se ela precisava de uma escola para os filhos, ela tinha que construir escola. Se ela precisava dos professores para entrar na escola, ela tinha que contratar os professores. Se ela precisava de uma igreja, ela tinha que construir igreja e tinha que conseguir o pastor para vir para a igreja. Se ele tinha alguma violência, né, que a gente vê nos filmes de faroeste, pô, o cara tinha que construir a cadeia e tinha que conseguir o xerife com autoridade para dar segurança para essa comunidade. Então, tudo o que a comunidade fazia para ela se desenvolver partia das decisões dos cidadãos em colocar tempo, voluntariado nas construções, colocar a habilidade técnica que eles tinham, colocar o dinheiro que eles tinham para essas coisas começar a acontecer. E desse processo, a sociedade americana, de baixo para cima, foi construindo primeiro as comunidades, depois os estados americanos, depois esses estados americanos se reuniram nos Estados Unidos da América. Vamos para o Brasil. O Brasil começa realmente a pensar o que fazer quando se cria capitanias hereditárias, em que eu entreguei para uma série de nobres portugueses pedaços do Brasil que só tinha a entrada. O que vinha depois, nessa expansão do Brasil, estava nos cortes que eles fizeram para montar as capitanias. Então, e uma visão de que esses nobres eles queriam, primeiro, se enriquecer, e segundo, tinha que enriquecer o reinado de Portugal, que, por sua vez, tinha nomeado eles como donatários, né? Resultado da história. As pessoas que vieram para o Brasil, a primeira leva, foi para entrar num processo de produção de gente que queria levar riqueza para fora do Brasil. Bom, começou uma história de formação do povo brasileiro muito diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, essa participação do indivíduo, participação cidadã do indivíduo, não tinha no Brasil. É sempre de cima para baixo que as decisões eram tomadas. Isso aconteceu quando Dom João veio para cá, quando fizemos o nosso império, depois quando a gente montou a nossa república. Se você pensar até hoje, o Brasil é um Brasil que valoriza uma hierarquia que tem que ser entendida de cima para baixo, não de baixo para cima. Isso de concepção de uma sociedade, ele não é só a concepção política, de ciências políticas dessa sociedade. Ela se refere a vários campos. Então, o mundo filantrópico americano se desenvolveu junto. Então, quando você tem a Revolução Industrial, por causa da acumulação de conhecimento no final do século XIX para o século XX, de repente, uma quantidade de pessoas começou a ter muito mais dinheiro do que precisava. E começaram a ter que se organizar para doar. Isso aconteceu com o David Rockefeller, isso aconteceu com o Vanderbilt, isso aconteceu com esse, aconteceu com aquele. Qual é o resultado? Começou a haver o aparecimento do mundo fundacional nos Estados Unidos, né? E no nosso país, você tinha os indivíduos que, naquela visão de conseguir montar o seu império industrial, tinham uma visão de que isso era uma acumulação de riqueza. Essa acumulação de riqueza, eu podia ser caritativo se eu pudesse pôr dinheiro na igreja para a igreja fazer as coisas que devia fazer. O exemplo mais típico disso são as Santas Casas de Misericórdia, que não deixa de ser quase que uma ordem religiosa na maneira como domina a gestão dessas Santas Casas durante muito tempo. Em anos recentes isso mudou, mas a história das Santas Casas mostra muito
ela mesma se chama Santas Casas de Misericórdia, quer dizer, nós estamos fazendo um processo caritativo, não um processo de transformação da sociedade, né? Então, essas duas questões mostram claramente que alguns países souberam entender esse processo. Então, hoje, se você olhar como está a filantropia, particularmente na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, você vai perceber que esses países, junto com os Estados Unidos e com o Canadá, foram os países que realmente começaram a colocar a ciência como uma preocupação da filantropia. E é muito interessante, porque fundações extremamente importantes, por exemplo, eu não vou contar a história, mas depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, a maior empresa alemã era a Volkswagen. E o que aconteceu? Na reconstrução da Alemanha, eles achavam que deviam reaproveitar a Volkswagen. Era parte da recuperação econômica da Alemanha. E eles fizeram um processo de tal maneira que não tinha um dono, mas tinha vários donos da Volkswagen. Era uma empresa que tinha que ser de capital aberto, não tinha quem dominava. E quando eles fizeram a reestruturação da fundação, em 1961, é muito interessante, porque o foco ficou sendo ciência. Quando você pega uma das maiores fundações inglesas, que é a Wellcome Trust, de uma indústria farmacêutica chamada Wellcome, não é da indústria, foi o dono da indústria que criou o Wellcome Trust. Você vai ver que desde o começo, porque era indústria farmacêutica, o foco era ciência. Então, o que aconteceu? Começaram a aparecer modelos, o Japão fez a mesma coisa em parceria público-privada. Então, nós começamos a perceber uma coisa extremamente importante. Esses países perceberam que dominar a ciência era uma forma de garantir a segurança do país. Isso é tão importante para vocês entenderem. Por exemplo, se a China hoje entrar em guerra com a Índia, em 2 meses as prateleiras das farmácias brasileiras estão vazias. Porque o Brasil, para produzir os medicamentos que nós produzimos aqui, importa os sais básicos, importa os insumos medicamentosos desses 2 países. Nós temos uma insegurança medicamentosa. Isso é uma grande verdade. Então, os países começaram a perceber que, peraí, eu preciso desenvolver uma ciência para não ter essa insegurança. Bom, ao lado disso, nós tivemos um país que, de cima para baixo, nunca entenderam claramente o que representava esse mundo da ciência. Infelizmente, sempre tivemos uma formação política em que muitos dos políticos que nós temos como líderes são políticos cuja formação em ciência é muito pobre. É muito pobre. Resultado da história, se você vê o orçamento do Brasil para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação de 2002 e olha o orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação de 2022, em valores absolutos é o mesmo número. Isso quer dizer o seguinte, eu não pus dinheiro a mais, eu não valorizei o dinheiro público para ir para a ciência. E acontece que outro sistema complicado. Os nossos centros de pesquisa e as nossas universidades são entes públicos. As melhores universidades do país são as universidades federais e algumas estaduais, como é o nosso caso no sistema, o USP, Unesp e Unicamp, né? Então, o que acontece? Se criou uma visão entre os docentes e entre as lideranças desses centros e universidades estatais, de que se isso é estatal, a pesquisa tem que receber dinheiro do Estado. Não precisa fazer esforço de ter dinheiro fora do Estado. E toda vez que aparece alguma coisa disso, eles acham que é um processo de privatização das universidades. Quer dizer, adquirir um certo caráter ideológico, uma defesa de um determinado modelo que não entra a questão de
dessas evidências que precisa dinheiro para a ciência. E nós temos exemplos que são exemplos incríveis, né? Eu não sei se o professor Guilherme, o podcast dele, na própria universidade, por exemplo, a Luísa Queiroz, em Piracicaba, foi a doação de um indivíduo que fez a coisa acontecer, você entendeu? E como ele, nós temos inúmeros exemplos de doadores que começaram a história. Mas mesmo essa história eu não valorizo no momento em que eu preciso ver que ciência exige muito dinheiro. E mais do que muito dinheiro, eu preciso de cientista. Se eu não tenho espaço para formar novos cientistas, eles vão embora. Existe uma diáspora de novos cientistas. De vez em quando você ouve com um brasileiro lá numa universidade da Holanda descobriu não sei o quê, outro que está na Coreia do Sul descobriu não sei o quê. Por quê? Porque o espaço para esses jovens cientistas depende do dinheiro. Se é dinheiro público para abrir espaço, por exemplo, de um novo professor na Faculdade de Farmácia da Universidade de São Paulo, o processo burocrático até ter um espaço para esse jovem cientista, ele já virou um sênior cientista fora do Brasil. Vocês entenderam? Então, existe uma complexidade de fatores que mostram que não é um problema simples e também não requer soluções simples o que a gente está tentando fazer. Então, esse é o ponto de partida. Nós estamos diante de um caso complexo, de complexidade que precisa ser trabalhado e só pode ser trabalhado se abre a discussão com uma ampla gama de atores que, nos seus devidos papéis, podem contribuir para ir achando como isso poderia avançar. Perfeito, perfeito. Paulo, isso respondeu? Com certeza. Eu fiquei com uma curiosidade, assim, e a gente tem esse histórico, né, que é bem diferente, é questão cultural, então, o que a gente pode fazer com o que temos nesse momento, né? E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco até o papel do GEMA nesse momento, nessa construção dessa filantropia científica no Brasil, e o que a gente pode fazer, quais são os caminhos que você enxerga para consolidar essa filantropia aqui no Brasil? Bom, o primeiro papel que a gente está fazendo é um esforço grande de identificar pessoas, indivíduos, grupos, que estão dispostos a pôr tempo, trabalho para esse processo de transformação que a gente está falando. Felizmente, a gente já está encontrando esses espaços. Na própria Universidade de São Paulo, eu tenho aproximadamente umas 40 entidades que, de alguma maneira, arrecadam dinheiro para a universidade, seja em nível de Amigos da Poli, seja o Fundo Patrimonial da USP, seja lá a Fundação de Apoio de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina. Então, nós temos um número importante, todos eles estão preocupados já em como atrair recursos privados. E como isso, a gente olha isso não só na expectativa de São Paulo, mas isso pode estar acontecendo no Brasil. Então, para nossa excepcional surpresa, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é a força mais representativa dos cientistas brasileiros, montou um grupo de trabalho para discutir isso, no qual o professor Guilherme e eu somos membros do grupo de trabalho. Então, o primeiro momento é um pouco a gente regimentar quais são as forças que já existem e como numa soma vetorial, como é que a gente traz essas pessoas na direcionalidade das possíveis transformações que precisam ocorrer. E nesse processo a gente começa a discutir algumas questões extremamente básicas, trazendo esses personagens para conversar com a gente. São onde a gente montou os webinários, a gente montou os seminários, que, no fundo, a gente está dando um espaço para que essas pessoas manifestem as suas ideias sobre como isso poderia ser transformado, né? E nós estamos tendo uma preocupação muito de documentar isso, de escrever sobre esses instrumentos, de tal maneira que a gente tenha aí um instrumento de disseminação daquilo que está acontecendo, né? E eu vejo esse podcast e futuras oportunidades como um espaço dessa divulgação, na medida em que a gente vai costurando, vamos dizer assim, um saber coletivo.
que levar a soluções coletivas, né? E isso envolve tanto os personagens que eu vou chamar aqui de governo, que é tanto no Poder Executivo, onde a gente tem que saber trabalhar com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, trabalhar com as agências de fomento federais no mundo da pesquisa, temos que saber trabalhar no nível estadual, temos que saber trabalhar com os empresários, temos que saber com o mundo fundacional e temos que trazer a sociedade civil para ser, vamos dizer assim, uma grande zeladora dessas necessidades sociais que aparecem, porque os problemas sociais brasileiros são problemas complexos. Toda vez que você trabalha um problema complexo, você sabe que vai gastar mais dinheiro do que um problema simples, né? Se eu quero comprar um novo tomógrafo, eu sei que um tomógrafo custa X e isso é fácil fazer. O problema é saber até que ponto, quantos tomógrafos precisa o Brasil. Essa é outra questão, não é a compra de um tomógrafo, é o problema da política nacional de compra de equipamento, para não ter equipamento ocioso e ter equipamento que nunca foi usado, né? Então, eu acredito que esse é o papel que nós estamos desenvolvendo nesse momento com o GEMA. Encontrar pessoas, encontrar ideias, encontrar possibilidades de não só ter um efeito somativo, mas ter um efeito acumulativo desse conhecimento para fazer um processo de transformação, né? E isso agora nós estamos entrando numa outra fase de implantação em que a gente começa a tentar ver se filântropos já estabelecidos nos conseguem colocar um pouco mais de recurso com a gente, para a gente ser um exemplo de como a iniciativa privada e a iniciativa estatal, aqui no caso da Universidade de São Paulo, como é que, fazendo essas coisas, a gente potencializa os resultados que a gente poderia conseguir. Maravilha, professor. Eu vou aproveitar. Acho que toda a riqueza da história do senhor, que o senhor compartilhou com a gente aqui, que trouxe, eu vou usar uma metáfora aqui, se o senhor me permitir, que é como que um filantropo ele é forjado. O senhor trouxe desde do seu nascimento, da sua história, da história da sua família, sua jornada pela Kellogg's, a participação na USP, criação do IDS, mas foi um processo forjado há alguns anos, né? Um tempo que se levou para ter esse resultado do professor Marcos Kizzi hoje. E concordo muito que, né, com a fala imediata do senhor agora, de que tudo isso no Brasil, e talvez em outros países também, ela vem de lideranças, de pessoas que falaram, opa, eu quero fazer a diferença. E aí a minha grande pergunta que fica é, a gente não pode esperar uma história de vida como essa. Como que a gente consegue, né? Existe uma forma de a gente acelerar essa forja, muito entre aspas, para a gente conseguir, muito entre aspas também, fabricar novas lideranças? Exatamente. Aqui está o sucesso de qualquer empreitada. Isso não ficar retido a uns poucos que tiveram oportunidades, mas abrir oportunidades para muitos. Esse é o papel. Por isso que aqui veio um papel importante da universidade. O meu trabalho, eu tive a chance de ter absolutamente a satisfação de ver muitas pessoas que aprenderam comigo hoje estão em posições de lideranças extremamente fortes, no sentido que eu tive pessoas que trabalharam comigo que foram para o setor público, sendo secretários de Estado. Eu tenho pessoas que foram diretores dos maiores centros médicos aqui do Brasil. Eu tive chance de ter, hoje, no mundo fundacional, pelo menos umas 10 pessoas que trabalharam comigo, que estão liderando fundações extremamente fortes hoje aqui no nosso Brasil. Então, mas foi um trabalho de formiguinha, um trabalho quase que de 1 a 1, né? E a tua pergunta é importante, como é que eu dissemino, como é que eu faço isso um processo expansivo, né? Então, uma das questões que a gente está tendo é como é que a universidade poderia se dedicar ao profissionalismo daqueles que querem lidar com essa relação setor público-privado?
Isso não é uma questão de ciências políticas, não é uma questão de ciências sociais, não é uma questão de economia, não é uma questão de ciências onde ciências educativas ou ciências agrárias, não é de tudo. Então, como é que você faz um processo desse? Uma das discussões que nós estamos levando hoje é uma conversa muito interessante dentro da universidade, em que o GEMA hoje está propondo começar a fazer alguns cursos para pessoas que já estão nesse setor, em que a gente pode, vou usar essa expressão, profissionalizá-los mais sobre o papel que eles já estão executando nessas 40 entidades que eu falei para vocês que estão dentro da Universidade de São Paulo. É uma visão de qualificar uma coisa que eu já tenho. E nesse processo de qualificação, você vai até aprender quais são as melhores formas de educar esse pessoal, numa área que a universidade nunca se debruçou. E a gente está envolvendo também o pessoal da FEA, porque nós temos que pensar que a FEA tem 3 elementos críticos na coisa, né? Está com a administração, está com a economia e está com o problema de contabilidade e transparência dos dados que você produz. São 3 necessidades fundamentais para profissionalizar o setor. Eu estou dizendo isso porque eu vi o valor que teve de ser doutor em administração. Eu sei quanto isso agregou no meu saber e no meu fazer, né? Então, nós estamos em conversação para fazer esse processo multiplicativo. Então, o papel nosso dentro do GEMA é um pouco ajudar a formatar esses modelos de disseminação, impulsionar o programa. Por exemplo, nós estamos trabalhando com a pró-reitoria de pesquisa da USP nesse caminhar, estamos falando com o diretor da Escola de Administração de Empresa, estamos trazendo esse pessoal que tem a responsabilidade de direcionar algumas questões acadêmicas para o ensino, né? Para que esses processos de liderança não sejam mais uma preocupação ou uma possibilidade casuística de alguém que está num papel de liderança e de responsabilidade institucional, mas seja uma responsabilidade social manifestada através da participação da universidade, manifestada através do lugar onde você profissionaliza as pessoas. Se eu tenho uma poli que consegue fazer engenheiro, se eu tenho uma faculdade de medicina que consegue fazer médico, eu tenho que ter algum lugar onde eu produza as pessoas que vão fazer profissionalmente vão trazer a filantropia para dentro da sociedade brasileira. Tá certo? E nós temos inúmeras manifestações, vocês verem as práticas que ocorreram durante o período de epidemia, o ano passado, com a enchente que ocorreu no Rio Grande do Sul. Quer dizer, cada vez que eu tenho uma catástrofe, eu consigo ver que o povo brasileiro é generoso. Agora, a questão não é ser generoso na catástrofe, e a gente sabe que na catástrofe, às vezes, muitas vezes, o dinheiro é até desviado para propósitos não republicanos, vamos usar a nossa expressão, né? Então, nós precisamos de gente com essa capacidade de liderar, mas, ao mesmo tempo, com uma capacidade de gestão bem apurada, né? Porque nós estamos falando de dinheiro. E quanto mais eu popularizo a questão da filantropia, eu tenho mais responsabilidade sobre aqueles que se dispuseram a contribuir, né? Então, passa a ser uma questão também ética, que na formação profissional, de você valorizar esse esforço do indivíduo para a sociedade, mediado por organizações, por programas, por projetos, por necessidades. E esse indivíduo que funciona nesse papel mediador, na verdade, tem que ser um excepcional líder e gestor. Perfeito. Maravilhoso. Eu acho que até o professor Ari, no último episódio, ele também deu alguns spoilers, né, de como levar esse conhecimento do GEMA e capacitações também para pessoas de outras universidades, né, assim, para que isso seja disseminado para outros lugares do país. E a gente já está chegando ao fim da nossa conversa e eu queria só, assim,
a tua visão ou mensagem, um recado agora para filântropos. Então, assim, acho que essas últimas falas ficou muito focado e já temos próximos passos para quem está dentro da universidade, para os cientistas, para os profissionais que querem estar nessa interface. E para os filântropos, o que o senhor falaria sobre a filantropia científica, para aquelas pessoas que ainda não olham para esse setor? Há filântropos e filântropos, porque você ainda tem uma importante quantidade de doadores, que são doadores que ainda reproduzem o modelo de misericórdia. Então, de certa maneira, ele dá àqueles que ele percebe que estão numa situação pessoal, que o dinheiro dele pode fazer uma diferença, e é uma diferença que, às vezes, a maior satisfação que é resolvida é a satisfação do doador, porque não é a do doado que está se mudando, né? Então, uma primeira preocupação é como a gente incute no doador a ideia de que ele é um agente de transformação. Essa é uma ideia fundamental. Ele tem que entender que ele pode transformar a sociedade com o recurso, pouco ou muito, que ele pode trabalhar. Segunda coisa que me parece importante, eu quero dar um exemplo para vocês de doadores que resolvem o problema. Nós tivemos uma Santa Casa do interior de Minas Gerais, em que eu consegui que um doador me desse R$350 mil. R$350 mil. Uma Santa Casa que era o único hospital numa região que tinha 20 municípios. Com R$300 mil, nós salvamos a Santa Casa. E salvamos a Santa Casa dando conhecimento técnico, pondo gente especializada para ajudar naquilo que era técnico da gestão, colocando recursos para uma comunicação efetiva sobre a importância da Santa Casa. Se ela fechasse as portas, o que ia acontecer para a população. Descobrimos na região 28 instrumentos de comunicação, entre as rádios AM, aqueles jornaizinhos que são de 15 dias ou de mês em mês. Enfim, nós fomos mexer com aquilo que existia, nós não inventamos, mas tinha que fornecer uma qualidade de informação para esses possíveis instrumentos de comunicação, para eles se falarem com a comunidade. E com isso nós conseguimos mostrar a importância da fundação, nós conseguimos em um ano reverter um hospital que ia fechar para um hospital que começou a ter o azul no resultado financeiro no final do ano. Santa Casa de Misericórdia, numa cidadezinha cuja população da cidade que tinha hospital era 30 mil habitantes. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, e eu trabalhando com pequenos doadores, é isso que eu estou te dizendo. O estratégico foi levar o 305 mil, que me fez a diferença. Então, uma das coisas que eu gostaria de que vocês pensassem é que este filântropo que adquire essa consciência transformadora, ele também pode trabalhar com outros filântropos que já fizeram essa transformação. Nós temos no Brasil, felizmente, um grupo de filântropos que podem mostrar como é que se faz a transformação social, né? Eu tenho a oportunidade, eu não vou ficar aqui citando nomes, porque seria um pecado eu falar de alguns e esquecer os outros, né? Mas, por exemplo, o início do projeto que nós temos do GEMA foi um financiamento da Fundação do Zé Luiz Setúbal. Bom, o Zé Luiz Setúbal é um doador que eu só vou falar dele porque ele está ligado ao nosso projeto, que é transformador. Você olhando o que ele faz, você vai perceber que ele é um doador transformador. E ele passa a ser importante para os outros doadores que querem ser transformadores, porque você vê como atua. É diferente daquele que atua de maneira emocional, daquele que atua de maneira estratégica, de transformação da sociedade. Então, a primeira coisa para o filântropo é que ele é um agente de transformação. Segunda coisa importante, a complexidade dos problemas que hoje nós temos na sociedade, ele exige que nós tenhamos instrumentos de parceria, instrumentos de
trazer junto os que podem ser trazer juntos. E aqui eu não deixo de fora nem a sociedade civil, nem os governos. Eu acho que o processo é um processo de tal ordem que nós precisamos ter o empresário, o empreendedor, o doador, como um dos elementos que a gente tem que mexer para que a sociedade se transforme, né? Então, essa visão de compartilhar, às vezes é muito diferente daquele indivíduo que foi criado para ser o empresário. Ele é o empresário, ele tem o empreendimento, ele tem o dinheiro, ele que tem o lucro do trabalho dele. E eu estou falando de uma posição diferente. Eu sou um dos que vai fazer a transformação da sociedade. É um processo de você se colocar numa visão mais humilde, não de dominar um setor como eu posso dominar como empresário, mas de eu colaborar de maneira efetiva com outros que estão trabalhando a mesma questão, né? Perfeito, maravilha. Um ótimo recado aí. Acho que foi uma super história, um prazer mesmo ter te escutado e ter trazido. Acho que é só um começo, né? Igual você disse, vamos costurando outras parcerias, que é para deixar um gostinho aí para o pessoal que ainda não te conhece, conhecer a tua história. Teve até momentos que eu fiquei bem emocionada, assim, porque para quem já trabalha nessa interface e vê, né, quem participou de tudo isso, assim, é muito bom, é muito rico. Então, obrigada mesmo, professor. E eu vou deixar aqui também na descrição o site do GEMA, o YouTube, né, do IEA, que tem todos os seminários, mas queria saber se você tem alguma palavra final, alguma recomendação de leitura, né, dos seus livros, enfim, para o pessoal que está ouvindo aqui. Bom, está saindo agora, né, essa história que eu contei para vocês de como eu me tornei um profissional da filantropia. Está saindo um livro agora que conta com muito mais detalhe e de uma maneira crítica as coisas que eu aprendi que deu certo e as coisas que eu aprendi que não deram tão certo, né? Então, sempre com uma preocupação de quem está na universidade ter um sentido crítico com relação às coisas. Eu tenho também um sentido crítico sobre o meu próprio ser, né? Então, esse livro está saindo agora, ele deve ficar pronto aí até... A editora falou que em um mês está pronto, então em algum momento, entre final de agosto e começo de setembro, vai estar pronto. O livro se chama Passado, Prólogo do Futuro, ou Como eu me tornei um profissional da filantropia. Né? O passado aí, contei história para vocês de vida minha, né? E o futuro eu estou abrindo para o que vai vir depois de mim. Né? É uma questão de você se colocar como sempre uma ponte intergeração, né? Então, você tem que fazer essa passagem. Então, a minha última palavra é que os jovens, e eu tenho aqui uma quantidade importante de jovens que eu sei que eu influenciei a decisão deles de vida, eu quero sempre deixar que a profissionalização no mundo da filantropia é um espaço profissional. Ele é alguma coisa que o jovem pode se dedicar. Do mesmo jeito que ele acha que se dedicar, porque eu vou ser advogado, eu quero um grande escritório onde eu vou me iniciar minha profissão, ou em escritório de engenharia, um escritório de arquitetura, o melhor hospital para eu ser médico, tudo isso está certo. Eu tenho que também entender quais são os melhores lugares onde eu também posso aprender filantropia, né? E isso ser um objeto de profissionalização que eu acho que vai se transformar numa profissão não tão longe, como eu vejo hoje já muitos jovens liderando filantropia no Brasil. Então, eu acho que isso vai se multiplicar, porque, infelizmente, o Estado brasileiro é um Estado que tem dificuldades de saber utilizar o montante de recurso que ele arrecada. Nós temos aí a necessidade de fazer com que esses doadores tenham sempre a maior eficiência, eficácia e efetividade no uso dos seus recursos, e isso passa pela profissionalização das suas equipes, etc. Né? Então, fica essa mensagem. Maravilha, professor. Acho que uma excelente mensagem. Acho que a gente tem um alinhamento de propósito muito grande. Acho que o papel, né, de toda essa discussão aqui do impacto científico também.
Bom, acho que com essa mensagem a gente se despede, convidando quem estiver vendo e ou ouvindo para compartilhar, para seguir o podcast. Se é o primeiro episódio que está vendo, que assistam os outros, assistam também os episódios, conteúdos do GEMA. E lembrando que o Impacto Científico está disponível em todos os streamings de áudio, como Spotify, e também no canal do YouTube da WeLinka. Então, professor Marcos, muito obrigado. Isa, obrigado de novo por a gente estar juntos aqui e a gente se encontra num próximo episódio. Muito bom, muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada a você que escutou até aqui. Esperamos que você tenha se inspirado com as ideias e discussões compartilhadas hoje. Continue acompanhando essa jornada e não perca os próximos episódios que são lançados quinzenalmente às quartas-feiras. Para não perder, é só seguir o Impacto Científico e a WeLinka na sua plataforma de podcast preferida, no YouTube e nas nossas redes sociais. Se puder, deixe sua avaliação e comentário e compartilhe com quem se interessa por inovação e impacto social. A produção deste podcast é feita por Isadora Matiello, Ana Carolina Calçado e Paulo Mendonça. Edição e comunicação por João Gabriel Reis, Jonathan Bertolino e Noemi Ribeiro. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Obrigada e até a próxima!